Palavras que falam ao coração. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa linda, gente. A palavra de Deus está dizendo que aquele que tem o amor de Deus, que tem o amor do Senhor dentro de si, que tem Deus dentro de si, dentro do seu coração, ele diz aqui que ele obedece, ele tem prazer em obedecer a palavra do Senhor, ele tem prazer em andar nos seus mandamentos, ele tem prazer de fazer o que agrada a Deus. E o mais interessante é que Jesus diz aqui para nós, para mim e para você, que os mandamentos dele não são pesados. Mas como assim os mandamentos dele não são pesados? O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor está nos ensinando que os mandamentos dele não são pesados. Por quê? Porque ele quer dizer que não é difícil nós obedecermos. Ele quer dizer que não é impossível, que nós podemos sim, se você quiser. Mais um detalhe interessante, que nós não temos que obedecer a Deus pelo sentir, ou seja, pelo sentimento, porque obediência não é sentimento, é você decidir, é você querer, é você tomar uma decisão que é importante para você, que vai te fazer bem, que através da obediência você pode ser curado, você pode ser transformado, você pode ser moldado, mudado de dentro para fora. Então, Jesus está dizendo que você pode sim obedecer, que depende de você, que depende de mim. É isso que ele quer dizer quando ele diz que os mandamentos dele não são pesados. E realmente não são. O que acontece? Nós colocamos na nossa cabeça o seguinte: bom, é difícil, é complicado. Parece assim que quando você vai ler a Bíblia é cheio de regras, é muito detalhes, entenderam? E que se você não fazer tudo ali bonitinho, você não tem a capacidade, ou seja, você não é capaz de entrar no céu, de ser salvo. Mas a salvação vem pela fé e a obediência requer fé. Para você obedecer a Deus, você precisa de fé, você precisa ter essa fé dentro de você. Tudo depende da fé. Então, para eu renunciar, eu preciso de fé. Porque para mim andar nesse mundo sujo, nesse mundo cheio de propostas indecentes, cheio de pessoas maliciosas, pessoas maldosas, eu preciso ter fé para dizer não. Não ao roubo, não à prostituição, não à pornografia, não à mentira, não às drogas, não ao adultério, não à fornicação. Então eu preciso de fé. Então Jesus está falando que não é pesado. Se eu quiser, eu posso. Basta eu querer, basta você querer. Então depende da sua decisão. Jesus está explicando, meus mandamentos não são pesados. É fácil de obedecer. Você só precisa querer. Pronto. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Então ele fala aqui, ó. Vou ler mais uma vez. Porque esta é a caridade de Deus. Ou seja, o amor de Deus, ele está falando. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Me diz, você acha difícil? Você acha impossível obedecer a Deus? Você acha que não tem capacidade para obedecer a Deus? Você acha que você não é digno, sabe, de ser perdoado? Não é digno de ter o amor de Deus dentro de você? Mas nós não recebemos nada de Deus porque nós merecemos. Nós recebemos de Deus por misericórdia, por graça. Graça significa favor imerecido, porque nós não merecemos. Porque se fosse pensar assim, Jesus não teria vindo à terra, Jesus não teria morrido por nós, Jesus não teria pagado um alto preço para que você recebesse, para que você
tivesse condições de se submeter a Deus, que você pudesse ter essa força de obedecer a Deus. Você não precisa sentir nada, você só precisa obedecer. É só isso. Então, Jesus quer que você ande no caminho dele, que você faça a vontade dele, que você obedeça a sua voz, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, não é impossível, sabe? Por exemplo, se Deus pedir para você parar de mentir, é difícil você parar de mentir? Não é difícil, você precisa querer, decidir, como eu já falei. Se Deus pede para você, olha, abandona, essa traição é ou você tá traindo sua esposa, ou você, mulher, tá traindo seu marido, então abandona, o Espírito Santo tá falando para você abandonar, então você tem que ir lá e obedecer, é uma decisão sua, sabe? Porque se você continuar nesse caminho, nessa decisão errada, vai chegar uma hora que você vai ser destruído, e você vai destruir também a sua família. É um exemplo que eu estou dando. Então, não é difícil obedecer a Deus. É fácil, basta você querer. Essa é a palavra que o Senhor, o Espírito Santo, tem para você nesse dia. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.